Bom dia, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo para explicar para vocês a atividade que a gente vai fazer aí ao longo dos próximos meses sobre editorial, tá bom? Então, esse é um projeto que eu vou fazer com vocês. Ele surgiu lá da ficha 4, da ficha 1, né, da questão 4 da ficha 1. A gente fez depois uma ficha sobre morfossintaxe pré-escrita e agora a gente vai desenvolver um projeto mais longo sobre aquelas questões lá, tá bom? É... Primeira coisa são os objetivos. O que que eu quero com esse projeto, tá? Eu quero que vocês sejam capazes de reconhecer as estratégias argumentativas que são usadas nos editoriais para a fundamentação da posição do jornal. Isso aqui a gente já viu como é que funciona, eu já expliquei para vocês muito isso, eu quero que vocês sejam capazes de fazer isso. Eu também quero que vocês sejam capazes de reconhecer os recursos linguísticos que são usados para a construção dessas estratégias. Então, a gente tem estratégias, essas estratégias estão realizadas nos textos, e os textos usam recursos da gramática da língua portuguesa mesmo. Eu quero que vocês consigam identificar esses recursos, né? Reconhecer o posicionamento ideológico explícito e implícito dos jornais presentes nos editoriais. Então, aqui a gente está falando do posicionamento sociodiscursivo. Então, como que o jornal se posiciona? Então, são várias coisas, né? Então, estratégias argumentativas, recursos linguísticos e posicionamento ideológico. Sobre tudo isso a gente já conversou. E eu quero que a gente seja capaz também de produzir editoriais usando as estratégias que a gente aprendeu e os recursos linguísticos necessários de forma consciente. Esse de forma consciente aqui é muito importante. A ideia desse trabalho é que vocês passem a usar as ferramentas da língua sempre da forma mais consciente possível, sabendo exatamente o que é que vocês estão usando. O primeiro passo do nosso trabalho vai ser uma aproximação com os editoriais, né? A gente já leu alguns, vocês vão ler vários editoriais, tá? E vocês vão postar alguns editoriais lá no mural do Padlet, que é essa atividade que eu já postei aqui. Esse vídeo está indo junto com essa atividade, ok? Então, lê vários editoriais, escolhe um, posta lá e faz o que a atividade está pedindo aqui. O segundo passo é a análise dos editoriais, né? Vocês vão pegar os editoriais que vocês postaram lá no Padlet e vão, usando um modelo que eu vou entregar para vocês na segunda parte da atividade, quando a gente chegar nesse ponto, vocês vão analisar os editoriais, que é basicamente fazer aquilo da ficha de morfossintaxe pré-escrita e da questão 4 da ficha 1. Terceiro passo, vocês vão selecionar materiais que vocês vão usar como base para o trabalho. Então, a primeira coisa aqui é que vocês vão formar grupos, tá bom? Cada grupo vai selecionar um tema de seu interesse. Então, vocês vão analisar editoriais que tratem todos eles do mesmo tema, ok? Cada grupo pesquisará pelo menos 4 editoriais relacionados ao tema. Então, esses 4 editoriais que vocês vão escolher, tá bom? São editoriais que vão servir de base para o resto do trabalho. Então, grupos de 5, cada grupo vai escolher 4 editoriais sobre aquele tema. E os editoriais precisam ser de um mesmo jornal. Então, vocês vão escolher, sei lá, 4 editoriais da Folha de São Paulo sobre corrupção no Brasil. Vocês vão escolher 4 editoriais da Folha de São Paulo é, sobre economia. 4 editoriais da Folha de São Paulo sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos. O tema é muito livre, vocês vão ver que eu vou dar sugestões de tema, mas o tema é muito livre, vocês só vão ter que ter o trabalho de escolher os editoriais, procurar os editoriais. Depois, vocês vão analisar os editoriais, né? Eu já dei uma pauta para vocês lá no terceiro passo, e agora vocês vão usando a mesma pauta, tá? Lá do segundo passo, vocês vão analisar todos os editoriais que vocês selecionaram, ok? Então, todos os editoriais que vocês mesmos selecionaram, vocês vão analisar usando a mesma pauta. Depois, vocês vão compartilhar essas análises com o resto da turma. Então, vocês vão compartilhar com todo mundo as análises que vocês fizeram, ok? Depois, nós vamos planejar para cada grupo. Também eu vou entregar para vocês um modelo, né? Eu vou entregar um modelo para vocês de como planejar a escrita de um editorial, tá? E aí vocês vão ter que escrever 2 editoriais sobre aquele assunto escolhido. Então, se eu li 4 editoriais da Folha de São Paulo sobre corrupção no Brasil, eu vou ter que escrever 2 editoriais, o grupo vai ter que escrever 2 editoriais sobre corrupção no Brasil, ok?
E cada editorial desse tem que apresentar um posicionamento sociodiscursivo diferente. Ou seja, em cada editorial eu tenho que me posicionar em relação àquele problema de uma forma. Lembrando que essa não é uma atividade sobre posicionamento, sobre o que eu acho ser verdade ou não. Essa é uma atividade de escrita. Eu quero que vocês escrevam, tá bom? Depois vocês vão escrever, tá? E aí vocês, em conjunto, vão escrever os dois editoriais, tá? Que vocês planejaram. E aí eu vou apresentar para vocês umas ferramentas que vocês podem usar para escrever em conjunto, tá certo? O oitavo passo é que vocês vão compartilhar os editoriais com a turma. Então, todos os grupos vão compartilhar os editoriais que fizeram com a turma e a turma inteira vai ler os editoriais de todos os grupos. E aí cada grupo vai selecionar os editoriais de algum outro grupo e vai fazer uma análise, tá? Com a mesma pauta que eu ofereci para vocês. Então, vocês vão, sei lá, um grupo fez sobre corrupção, o outro fez sobre saneamento básico. O grupo sobre saneamento básico vai ler e vai analisar, segundo os parâmetros que a gente está aprendendo, os editoriais sobre corrupção. E o de corrupção vai ler e analisar aqueles sobre saneamento básico. Depois vocês vão responder ao editorial que vocês analisaram, né? Então, usando a mesma pauta de planejamento que foi disponibilizada, cada grupo irá escrever outro editorial em resposta ao editorial do grupo que leram e analisaram. Então, vocês vão escrever um editorial respondendo ao editorial que vocês leram e que vocês analisaram. Então, o grupo sobre corrupção vai escrever um editorial respondendo ao grupo sobre saneamento, e o grupo de saneamento vai escrever um editorial respondendo ao grupo sobre corrupção. 10º passo, é o último passo, né? Nós vamos compartilhar com a comunidade escolar e com a comunidade que está em volta da gente as nossas produções, tá? A primeira coisa que eu pensei da gente fazer é que a gente vai diagramar os editoriais bonitinho, em forma de jornal, e a gente vai espalhá-los pela escola. A gente pode colar em alguns murais, a gente pode entregar na hora do recreio, a gente vai pensar como é que a gente vai fazer isso. A gente vai criar também um Padlet com os nossos editoriais de todo mundo, da primeira série inteira, e a gente vai criar um QR Code para que qualquer um que tenha acesso pode acessar esse Padlet. Então, a gente vai criar um Padlet para todo mundo, a gente vai criar um QR Code e a gente espalha esse QR Code pela escola, tá bom? E além da escola, a gente pode espalhar também fora da escola. Então, a gente pode ir nos postes e espalhar tudo isso. Esse passo final aqui de compartilhamento social, ele vai depender muito da gente ter voltado às nossas atividades presenciais. Se a gente não tiver voltado às nossas atividades presenciais, a gente vai pensar em outra forma de fazer isso daqui, ok? Última informação importante é que tudo isso daqui vai ser feito digitalmente. Então, mesmo que a gente volte até as nossas aulas presenciais daqui 2 meses, a gente vai fazer esse trabalho todo digital. Todo ele, ok? E eu fiz também aqui um cronogramazinho. Esse cronograma, obviamente, né, gente, é um cronograma que pode sofrer alterações, né? Mas a ideia, olha, é que a gente vai fazer esse trabalho de junho até novembro. A gente vai fazer esse trabalho o resto do ano. Esse é um trabalho que não vai interferir nas outras coisas que a gente vai fazer, então a gente vai fazer esse trabalho enquanto a gente faz as outras coisas, tá bom? Então, enquanto a gente estuda a redação do Enem, estuda a resenha, enquanto a gente estuda esses outros textos, a gente vai fazendo esse trabalho é para ajudar a gente a escrever o texto do Enem, para que a gente conheça um pouco mais a língua, para que a gente conheça como que a língua funciona no seu funcionamento, tá? Como é que ela funciona na hora da prática. Então é um trabalho longo, mas eu coloquei ele em vários meses aqui, né? E espero que vocês gostem de fazer o trabalho, tá bom? Então esse videozinho é só para explicar para vocês o que vai acontecer. Eu estou criando aqui no Class um tópico só para esse trabalho, então vai ter um tópico aqui só para esse trabalho sobre editorial, tá certo? E esse trabalho vai ser feito todo por aqui. Acompanhem, não percam. E esse trabalho, obviamente, vai valer ponto na segunda e na terceira etapa, ok? Quando a gente estiver lá na segunda e na terceira etapa, que eu tiver com a nossa divisão de pontos, aí eu vou colocando o que cada coisa vai valer, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
e façam aí a nossa primeira atividade.